Bom, nós estamos com William Bretsky, ele que também está conosco, integrado ao movimento pelos caminhos da Pomerana aqui no mar, na região do Mar Báltico, na Europa, precisamente entre a Alemanha e a Polônia. William, nós chegamos aqui e nós encontramos vários aspectos que ligam esta região com a região do Vale do Itajaí e Vale Itapucu, regiões que receberam a presença dos imigrantes pomeranos. Para o senhor que nos acompanhou, o que é que o senhor percebeu, observou e consegue revelar para nós o seu perfil a respeito desta viagem? Bom, Ademir, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade também de deixar esse registro. Até mesmo me apresentando, eu sou pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Jaraguá do Sul. E, na verdade, esse tema ele é totalmente pertinente porque nós pomeranos, de origem pomerana, melhor dizendo, nós temos marcado também a nossa igreja, inclusive o nosso jeito de ser. E para mim, particularmente, foi uma grande oportunidade, e eu confesso assim que despertou em mim uma série de curiosidades, principalmente também na questão espiritual, a piedade dos pomeranos. E entre outros, assim, acompanhar essa turma toda e nesses vários lugares já citados, né? Em Resco, onde foi a celebração e também a entrega da placa, o Sr. Van der Weghe, mas depois também as outras cidades, todas elas de alguma maneira despertaram minha curiosidade pela piedade. Mas eu quero dizer, não ficou só nesse ponto, de uma maneira geral, o comportamento dessas pessoas e que explica, na verdade, até nosso jeitinho de ser de origem germânica no sul do país, no caso do Brasil. Então, eu quero dizer assim que eu estou super animado em continuar esse estudo, levar isso adiante, partilhar, até para dessa maneira compreender melhor a nossa gente. Certo. Em relação aos corredores, os caminhos da Pomerânia, né, a gente encontrou uma intervenção muito grande e acentuada que ocorreu a partir do término da Segunda Guerra. Né? A Alemanha perdeu esse território, mas em contrapartida a Polônia tomou posse, mas fez uma interferência brutal que a gente viu. Igrejas que eram luteranas passaram a ser de um dia para outro católica. Né? Quais as lições que a gente leva desse momento histórico, como a gente viu em Kolberg e outras regiões? Você acho que tocou num assunto bem delicado. Eu confesso assim que quando eu vim para cá, com toda a nossa comitiva e recebendo essa placa, eu esperei encontrar um germanismo mais forte. Não que isso seja melhor do que os outros, mas apenas para fazer jus à nossa história pomerana. Né? Então, quando de repente nós viemos para esses lugares, nos quais, na verdade, 700 anos foi marcada pela presença germânica, onde as construções, as catedrais, onde as prefeituras e aquelas casas antigas, elas foram construídas pelos nossos antepassados. Né? Então, de repente, você vai, enxerga esse espaço físico, que na verdade hoje está sendo habitado por poloneses. No primeiro instante eu fiquei um pouquinho desconfortável, e talvez até carrego ainda um pouco essa dúvida. Mas na qualidade de pastor, eu também olhei para o povo polonês. Nós vamos ver que esse povo é um povo sofrido. Esse povo, durante a história, foi marcado por perseguições, as fronteiras foram levadas para lá, para cá, e sempre de novo era um povo que também sofreu perseguição e muita violência de guerra, violência de pessoas, foram intimidados. Então nós temos que ser honestos e ver que esse povo sofreu. Em contrapartida, o que foi feito com os pomeranos, eu também vejo assim que é de doer o coração, como milhões de pessoas foram expulsas de suas casas, das suas cidades, e de uma maneira muito rápida levados ainda para a Alemanha, para que eles pudessem ao menos viver. E quantos outros vieram a falecer. Por outro lado, a guerra ela tem essas coisas. Eu acho que guerra não tem vencedores, na verdade todos sofrem. E sabemos que a Alemanha, na Segunda Guerra, ela teve o seu papel também de brutalidade, com tantos outros, então a Alemanha não é vítima. Eu acho que ela é vítima também, sob certo aspecto, o povo é vítima.
mas ela na sua atitude dos políticos, ela também ela é algoz, ela é alguém que provocou. Então, eu confesso que a lição que eu tirei quando naquela celebração em Resco, nós estávamos lá, eu estava meio desconfortável. Eu confesso que quando vi de repente duas crianças, duas meninas de 2, 3 anos, com um sorrisão desse tamanho, andando para lá e para cá, caiu a fichinha. Crianças, elas são inocentes, elas não pertencem a essa história, talvez como apenas aprendizado, mas essas crianças, por causa do sorriso delas, eu pensei, gente, nós temos que olhar para frente. Até porque Jesus tem uma palavra muito importante que diz que delas é o reino dos céus. Eu acho que essa pureza, essa capacidade de recomeçar, na verdade essa é a esperança. E a esperança, não só nessa guerra, Segunda Guerra Mundial, não só o que foi feito com os pomeranos, não só foi feito com os poloneses, mas a guerra de maneira geral no mundo todo. É importante olhar para o sorriso da criança, para a esperança que Jesus disse que deles é o reino dos céus. Então eu creio na retomada, no aprendizado do passado, mas olhando para o futuro, pelo sorriso, pela alegria de viver e estar aí. Certo. Em relação ao momento da homenagem, uma quadra esportiva foi transformada na solenidade que veio homenagear uma família remanescente de pomeranos de Jaraguá do Sul, no caso particular a família Veiga, representando o seu Vander, os seus filhos e esposa, e ao redor dele uma série de pessoas amigas que ele também trouxe para compartilhar, né? Qual a avaliação de ver essa participação popular, né? Um jovem, apenas um escolar, sendo fotógrafo do governo de Resco, e a gente viu muita particularidade, né? No Brasil são contratados profissionais caríssimos, aqui a cidade é humilde, todos os escolares tiveram uma atribuição, desde que os que cuidavam da bomba d'água, né? E assim por diante. Eu acho que isso é bem citado, eu acho que até que isso faz uma ponte com aquilo que eu acabei de falar. O sorriso da criança. Eu tenho a impressão que essas cidades, elas ainda não têm uma história própria muito grande para contar. Talvez própria assim pela dor, eu acho que isso é inegável, pelo sofrimento também da guerra, mas assim, em termos de gerações, nesse local da Pomerânia, eles não têm para contar. Talvez por isso é muito mais pegar a inocência dessas crianças, adolescentes e jovens, né, que estão mais isentos ainda dessa dor, dessa coisa no peito aí, talvez muito mais inocentes e mais autênticos na forma de celebrar esses 725 anos de Resco. E voltando à questão do seu Vander, eu acho que podia ser o seu Vander, sem dúvida, porque ele é filho, né, dessa terra. Tantos outros são. Mas eu acho bacana de uma maneira muito honrosa que o seu Vander, até acho que só ele que é capaz de fazer o que ele fez e levar 60, 70 pessoas para co-celebrar. Mas eu queria dizer assim, eu acho que a homenagem foi para ele, mas ele falou isso, que ele reparte essa homenagem para todo o povo que saiu da Pomerânia para o Brasil. Então foi bacana a gente fazer parte. Eu na qualidade de um Bretsky, o outro, né, na qualidade de um Pfeffer, outro na qualidade X ou Y. De alguma maneira a história, a honra ao seu Vander, ela acabou nos afetando e também nós assumimos, aceitamos também esse papel de estarmos juntos aqui. Mas nossa gratidão aí, sem dúvida, ao seu Vander, por esse ato aí que acho que não tem outra pessoa que poderia fazer isso de maneira tão especial. Correto. Um outro aspecto, o contato nas atividades culturais no parque municipal. Então a gente teve um contato direto com o povo e a gente percebia de que a comunidade estava muito curiosa em relação aos brasileiros. O que o senhor sentiu daquele povo nas suas representações teatrais, na comida, na bebida, nos cumprimentos? O que o senhor sentiu deste povo de Resco, antiga Pomerânia, que representa uma nova geração? No primeiro instante, eu confesso que eu senti uma timidez bastante grande.
Mas eu entendo que esse povo é um povo que tem dentro de si ainda uma história assim, que é uma história do sistema socialista. Na verdade, os últimos 10 anos, parece que é isso, a Polônia faz parte hoje da comunidade europeia. Então tem muita coisa ainda a ser aprendido em termos de democratização, em termos de vida social e também política. Mas depois, no segundo momento, eu senti que eles foram encostando, recebendo o nosso sorriso, nosso ensaio de falar algumas palavras e elogiarmos a comida que eles prepararam com na verdade, um carinho tão grande. E eu sentia que eles tentando falar em polonês, nós em português, um pouquinho de alemão, e aprendemos alguma palavra em polonês. Havia uma sincronia, apesar da limitação linguística, uma sintonia maravilhosa. No final, assim, eu acho que sentimos de fato parte, né? Então foi especial. E destacando todo o carinho deles, o almoço, toda aquela comida preparada para nós. E eu quero registrar aqui, ó, algumas coisas, aquela cuca tipicamente pomerana, aquela rollmops, né, aquela sardinha temperada, assim eu vi também a maneira de preparar a carne, o pão, algumas coisas assim que eu diria, como no Brasil, no meio dos pomeranos. Isso. Um outro aspecto foi na solenidade. Nós tivemos dois momentos. Um casal de idosos, tipicamente caracterizado, representou no teatro a memória do povo pomerano. Num outro momento, nós fomos surpreendidos, que eu jamais ia imaginar, a encontrar e a pessoa publicamente falar com os que estavam ali na solenidade, um representante dos soldados, ele uma pessoa idosa, quase à margem dos 90 anos, e ele foi um soldado que defendeu o regime de Adolf Hitler, né? Então ele falava com muito orgulho por ter sido combativo contra os russos, né? Enfim, né? Para a gente foi uma coisa diferente. Eu me emocionei, jamais eu ia imaginar que eu poderia ter o contato com um soldado dos tempos remotos dessa guerra. Sem dúvida, ainda a gente ter uma pessoa dessa e até ela dar um depoimento, eu acho que isso remete ainda, por um lado, à tragédia da Segunda Guerra Mundial. E ter uma pessoa, assim, a princípio soa um pouco estranho, porque a gente tem medo dessa história do nazismo, ela trouxe muita dor para muitas pessoas. Então, no primeiro instante, eu diria assim, isso nem parece uma coisa tão elogiável de ter alguém que lutou por Hitler. Mas em contrapartida, eu queria dizer, meu avô também teve que lutar por Hitler. E isso não significa que a índole dessas pessoas estava aí concordando com o que Hitler estava fazendo. Eles tinham que lutar porque era a condição da guerra. E essas pessoas também, chegou um momento que isso não fazia muito sentido, mas elas eram obrigadas a estar dentro dessa guerra. E certamente essa pessoa, ela fala, eu acho um orgulho dela, de alguém vivo, de poder contar da tristeza, do drama, da brutalidade da guerra. Nesse sentido, ela tem orgulho de poder compartilhar isso, mas eu acho que os fatos em si, eu não entendi dessa maneira, né? Porque a guerra, na verdade, é uma lembrança muito triste que machucou milhões de pessoas, né? Mas nesse sentido foi, eu acho que uma coisa, aí sim a honra de ter alguém que, nossa, ainda um registro vivo daquilo que aconteceu. Uhum. O que é que você vai fazer com o seu peixe simbolicamente recebido ali na homenagem? Nós estamos levando para casa e eu fui uma das pessoas que me identifiquei porque justamente o peixe é o símbolo da família Fischer, da qual eu sou remanescente também do Vale do Itapucu. Então quando aquele senhor me entregou o peixe, na hora eu me identifiquei, eu pertenço, né, a essa simbologia. Né, que o povo pomerano era o povo do mar, o pescador, enfim, né, uma pessoa que participou da sociedade do trabalho em tempos remotos. Sem dúvida, eu acho que o Fischer já diz tudo, né? Fischer é o pescador, aquele que pesca, né? Então, e aqui essa região, Stettin e as cidades ao lado, elas acabam tendo acesso ao Mar Báltico, Mar do Norte, e aqui automaticamente a pesca ela faz parte desse contexto. E por isso é um dos pratos, peixes e
frutos do mar, e os nossos pomeranos trouxeram junto também essa coisa, né, como eu já falei, da sardinha e etc. e tal. Então, nesse sentido bacana, eu acho que isso te honra, mas eu também entendi assim, o fish, né, o peixe, é o símbolo da cristandade. Eu entendi que aquele homem também queria repassar a mensagem de Jesus Cristo. Inclusive a palavra ictus, que é uma palavra grega, ela estava em cima daquele peixe, daquele desenho. Ictus significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então eu queria dizer assim, bacana que ele ainda, por tabela, deixou um símbolo da Pomerânia, mas também ainda essa mensagem cristã, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador. E eu tenho a impressão que essa grande mensagem também que precisa ecoar sobre os pomeranos que emigraram, os pomeranos que infelizmente perderam suas terras, outros tantos que perderam seus entes queridos aqui, mas hoje os poloneses, o fish, o peixe, o ictus, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o que o mundo precisa ter para alcançar o perdão, misericórdia, retomada. E Jesus nos ensinou essa questão de perdoar, de recomeçar, de amar, de sermos solidários e de dar o cuidado um ao outro, né? Então acho que até tem uma mensagem bacana cristã aqui no final também dessa entrevista. Eu queria apenas ainda fazer a menção, agora até registrar um pouco da minha família. Eu sou da família Bretsky, e a família Bretsky ela também vem desse contexto, Stettin, então inclusive outros da cidade de Tempelburg, que ficam uns 100 quilômetros talvez de lá, acabamos não indo até lá, mas temos registro da família Stettin, aliás, da família em Stettin, mas também em Tempelburg. E saiu o August Bretsky com a esposa dele e mais 5 filhos que foram ao Brasil em 21 de junho, inclusive coincidiu com a viagem em 1860. Chegaram até São Francisco, de lá eles foram até Blumenau, Gaspar, Guabiruba e aquela região do Vale do Itajaí. Então, é uma oportunidade única, depois de 153 anos, retornar para essa terra e saber que aqui também foi marcada a história dos meus antepassados. Olha que interessante. E o senhor, como colocou, é pastor, e o que é que o senhor vai passar para a comunidade de Jaraguá do Sul, que é uma sociedade contemporânea e também é composta ainda por famílias, né? Inclusive nós temos a família Bretsky, né? Que são ligadas a atividades econômicas e industriais, e tantas outras famílias. O que é que você vai passar para eles sobre a história, a memória e o povo fervoroso, que a gente descobriu que acima de tudo tinha muita a convivência e intimidade com o movimento do protestantismo. Certo. Para mim, primeiramente, abrir os olhos para eu compreender um pouquinho a dinâmica de fé de nossa gente. Isso para mim foi assim um ponto muito importante. Depois, a maneira de crer. Inclusive, algumas coisas que vêm na borda, um pouco da superstição, muito interessante. Antes de ser cristianizado, tinha os Vendes, que era uma tribo pagã, se dá para dizer assim, e quando o cristianismo assumiu essa população, algumas coisas ficaram, e isso eu quero entender, estudar um pouquinho mais, mas também a dinâmica da fé. Um pouco sobre a fé não se fala, você vive a sua fé mais de maneira introspectiva, outra dinâmica, a maneira como se participa dos cultos, sim ou não, os hinos e também a maneira de negociar, de valorizar a vida. Então tem uma série de coisas assim que primeiramente eu compreendi melhor a nossa gente. Eu acho que isso vai me ajudar também talvez a chegar ao coração dessa gente. Então para mim isso foi uma grande lição, né? E a mensagem que eu quero deixar assim a nossa gente de valorizar a história. Eu acho que olhando a história pelo retrovisor, eu com certeza terei mais habilidade para ficar na estrada correta da vida. Então tá certo. Muito obrigado. Obrigado a você, satisfação.